E eu gostaria de colocar em votação. Quem é que concorda com a proposta dos patrões? Quem é que quer a greve segunda-feira à meia-noite? Eu gostaria até que vocês levantassem o braço outra vez. Ficassem com o braço levantado, que é para todo mundo ver o que os trabalhadores de São Bernardo e Diadema querem. Comecei a fotografar nos anos 80 porque achei importante fazer o registro do movimento grevista de São Bernardo do Campo, que se iniciou no final da década de 70. Neste filme, eu trago fotos e depoimentos de pessoas que participaram ativamente desse período de intensa mobilização pelo fim da ditadura militar. Final dos anos 70, começo dos anos 80, que os sindicatos estavam praticamente que tomados por dirigentes ligados ao governo, nomeados pelo governo, os chamados pelegos na época, né? Os trabalhadores estavam naquela agonia, sem trabalho, ou com salários baixos, aquela inflação monstruosa, tudo isso. Eles vão à luta e não encontram nas direções, não encontram respaldo, não encontram uma liderança para lutar a ruptura com a ditadura, o movimento estudantil, do movimento dos trabalhadores, da formação do PT. São momentos onde essa questão da importância de ter um projeto, um horizonte, uma liderança, uma organicidade, um suporte institucional com regras que todos podem saber onde estão, como podem se locomover, ou seja, a democracia. Tudo isso fica muito mais claro em momentos como esse. Hoje tem gente jovem que não tem a noção do que foi preciso fazer para que esse país tenha a liberdade que tem hoje. Quando a ditadura militar se implantou em 1964, ela só permitia 2 partidos, a Arena e o MDB, mas havia muitos outros partidos clandestinos, partidos socialistas, comunistas, revolucionários, pequenos partidos, e muitos deles colocavam a importância de a gente ter um partido dos trabalhadores que surgisse de fora daqueles partidos consentidos. O surgimento do PT agregou aquela multiplicidade toda, né? Não toda ela. O PT da cidade de Guarulhos, ele surgiu de lutas sindicais, de lutas populares, de pessoas que tinham que tinham teatro, né, que fazíamos jornal, e que tínhamos uma ideia de que o Brasil precisava de uma revolução socialista. O PT nasce para dar voz e vez às mulheres, aos negros, aos GLBTTs, que naquela época não se falava GLBTTs, aos indígenas. Movimento e organização é fundamental. Toda a sociedade brasileira se mobilizava junto aos trabalhadores, querendo o fim da ditadura, eleições diretas, fim da censura e pelas liberdades democráticas. O objetivo era reunir as lideranças desses movimentos todos para a construção de uma central sindical, com o objetivo de ter os trabalhadores melhor representados, uma luta mais coordenada dos vários momentos aí, das várias categorias. E São Paulo, naquele momento, era muito influenciado pelo novo sindicalismo. A CUT nasce com grande vigor, com a bandeira, né, da liberdade e autonomia sindical, que era pelo direito de organização dos trabalhadores. Um grande marco, até hoje ela sustenta essa bandeira, né? E
muda toda a história do Brasil, né? Com a Central conquistando sindicatos pelo Brasil inteiro, grandes sindicatos, sindicatos de base nacional, como bancários, metalúrgicos, petroleiros, né? Professores, né? São grandes categorias vigorosas, né? E mais importante central da história do Brasil e da América Latina. A greve era um caso de polícia. A repressão policial era um absurdo. Quem fazia a repressão até então era a Polícia Federal, que perseguia os movimentos. A partir dos surgimentos das greves de 78, os patrões começam eles a assumir o papel da repressão, e aonde usava todo o mecanismo de pressão, de ameaça. E não era só ameaça, muita demissão por justa causa. E tinha caso, assim, absurdo de empresas demitir 40 trabalhadores por justa causa. De 85 até 92, nós fizemos greve o tempo todo. A greve é nossa arma, tá aqui. Qual greve? Tá aqui. Greve geral. Mas greve geral é uma greve essencialmente política. Nós fizemos greve em 1983. Foi a primeira greve geral na história do Brasil. A CUT chamou várias greves gerais, em 85, em 87, várias greves. A boa foi a de 89. Aquela fora Sarney, queremos a cabeça do Sarney. Na década de 80, o Brasil foi conhecido no mundo todo pelas suas greves, pela onda de greve, pela mobilização generalizada, ok pelas diretas já, e foi conhecido por um nome. Teve um nome que fez o Brasil conhecido no mundo todo, foi o nome do Lula. Foi preso, etc, etc, certo? Mas foi a grande caçado. E depois de Lula, do sindicato, ele passou a uma atividade política, criou um partido junto com outro. Claro, não criou sozinho. Criou um partido visando a luta política mais declarada, a luta política institucional. É lutar para conquistar vagas num parlamento, num senado, para conquistar uma prefeitura, um governo e, quem sabe, conquistar a direção do país. E, com isso, fazer avançar a luta dos trabalhadores. A conjuntura daquele momento era uma conjuntura já que não satisfazia as aspirações e a vontade política dos trabalhadores, né? O sindicato lutava, o sindicato organizava, o sindicato mobilizava, mas os trabalhadores, eles já lutavam pela redemocratização do Brasil e nesse período aqui já se começou a se falar em eleições diretas para presidente da República. O movimento das diretas foi derrotado. Tancredo Neves é eleito o primeiro presidente civil pelo colégio eleitoral, mas morre antes da posse. Sarney assume e tem um governo marcado por alta inflação, crise social e política. A eleição de uma Assembleia Nacional Constituinte mobilizou todos os segmentos. Instalada em 1987, ela concluiu seus trabalhos no ano seguinte. A Constituinte de 1988, ela representou uma virada na página da história do Brasil para o povo indígena. O Brasil institucional teve que se dar conta de que ele não podia mais esconder os índios debaixo do tapete da história, que os índios estavam aqui para ficar. E essas caras, né? Essas caras assim de índios, de seringueiros, de Chico Mendes, né? Olha aqui, ó. Olha o Chico Mendes aqui, ó. No meio dessa turma toda. Onde está Osmarino, onde está a própria Marina, mas que nesse tempo refletia uma potência muito grande, que era do povo que vive no campo, o povo que vive na floresta, ter voz, ter expressão, e que nos últimos 20 anos tem custado milhares de vidas ainda essa luta pela terra.
Nós precisamos ver aqui dentro. Nós temos regiões do Brasil onde comunidades rurais, quilombolas e índios são ainda alvo de agressão, de práticas que se assemelham ao genocídio, e os instrumentos que a gente tem aqui dentro ainda não são suficientes para assegurar o direito à vida, o direito à liberdade e, mais grave ainda, o direito ao acesso dessas pessoas aos seus lugares naturais, que são seus territórios, onde eles vivem. As Diretas Já e depois o Fora Collor foram as últimas grandes campanhas de massa com participação da juventude. Esses processos talvez tenham sido a última grande participação de uma geração de jovens na decisão do destino nacional. Hoje nós carecemos de campanhas nacionais que mobilizem a juventude. O tema da corrupção talvez seja um elemento que possa também detonar uma nova indignação. É o termo, inclusive, que na Europa marcou esse movimento. É a minha esperança, pelo menos. Eu torço para que haja realmente uma nova geração de lutas a despertar no país. O povo havia conquistado as eleições diretas, havia conquistado primeiro o fim da ditadura militar, o processo constituinte, uma nova Constituição, e aí veio a eleição direta com o Collor presidente, disputou com o Lula, e o Lula perdeu, até porque a mídia fez um trabalho, né, sistemático de boicote, de calúnias e de favorecimento do outro candidato, que era o Collor. Levamos milhares de pessoas a Anhangabaú e foi também um ato muito importante. E foi naquela noite, naquele ato, que veio o resultado da votação pelo impeachment do presidente Collor. Foi um dos momentos mais emocionantes da minha condição de prefeita na cidade e como militante que lutou contra a ditadura, foi perseguida pela ditadura, conquistamos a democracia. É melhor a gente tentar governar com o povo. Acho que a governabilidade passa pelo compromisso de um governo com o povo vir trazer respaldo, sustentação, e não ficar exclusivamente a depender de votos de deputados e senadores que não se elegeram para servir ao povo, nem muito menos para servir à democracia e à ética. Então nós temos um débito com a sociedade brasileira e que temos que resgatar um dia. Mas é o povo que resgata essas coisas, que constrói o certo e que acerta em relação àquilo que convém numa verdadeira democracia. Vivi intensamente a década de 80 e aí abracei a profissão de fotógrafa que exerço até hoje. Espero que o testemunho das minhas imagens e dos personagens que aqui falaram provoquem uma reflexão sobre a força da mobilização, capaz de mudar a história de um país.